Muito bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Aqui o radialista Antônio Carlos Valente. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, nesta manhã de terça-feira. Hoje são 25 de julho de 2023. 25 de julho de 2023. O relógio marca 15 para 7. Estão faltando 15 minutos para 7 horas da manhã, quando eu estou iniciando essa gravação, essa filmagem. 15 para 7 da manhã. E a temperatura é de 12 graus. 12 graus aqui em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos iniciar com a nossa reflexão do dia. Por que está guardando tantas coisas inúteis? Para que tanta coisa em seus armários, quando seus irmãos estão com os deles vazios? Distribua tudo aquilo que lhe não está servindo, para que sua alma não fique pesada demais quando se afastar da terra. O coração do homem está onde está seu tesouro. Se você juntar muitas coisas inúteis, a elas poderá permanecer preso, sem conseguir alçar voo para as regiões bem-aventuradas. Mensagem número 2. Policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Portanto, muito cuidado com suas palavras, com o que você diz, com o que você fala. Minutos de sabedoria. Minutos de sabedoria deste livro de autoria do professor Carlos Torres Pastorino. Tomando meu chimarrão, estivemos alguns dias ausentes aqui neste programa, por razões particulares, por imperativas necessidades. Estamos de volta com o nosso comentário diário e hoje eu quero falar com vocês sobre uma história que faz parte aqui de tudo aquilo que eu conversava com o querido e inesquecível historiador Ivo Caggiani. Esse fato que eu vou contar para vocês, não existe nenhum documento escrito provando que esse fato realmente aconteceu. Esse fato faz parte da história oral, de boca em boca, da tradição oral, foi passando de pessoa para pessoa e chegou até os nossos dias. A personagem principal deste fato existiu de verdade, realmente existiu. O nome deste personagem, ou para usar o termo correto, a expressão correta, né, desta personagem, é o Padre Cordeiro.
Mais precisamente, o nome dele era Padre João Cordeiro da Silva. E eu quero contar para vocês, alguns dizem que foi lenda, o historiador Ivo Cajani me disse que foi fato real, aconteceu, as chamadas pragas do Padre Cordeiro, o padre que amaldiçoou Santana do Livramento. As famosas pragas do Padre Cordeiro. Vou contar para vocês. O Padre João Cordeiro da Silva foi designado para vir trabalhar na Igreja Matriz de Santana do Livramento no ano de 1909. E trabalhou aqui na Igreja Matriz de Santana de 2 anos. Trabalhou 2 anos como padre coadjutor, como padre ajudante do Padre Jobim, do Vigário Jobim, que era o padre titular, o Padre Antônio Martins da Cruz Jobim. Padre Jobim, que além de padre, foi intendente de Livramento, foi prefeito, Padre Jobim, foi prefeito, foi deputado estadual. Né? E o Padre Cordeiro, em 1909, recém-ordenado padre, com 27 anos de idade, foi ordenado com 26, veio trabalhar na Igreja Matriz de Santana. Era um padre muito atuante, um padre com ideias avançadas para a época, que não admitia injustiças, e ele falava. Nos sermões dele na missa, ele falava a verdade, e quando tinha que denunciar alguma arbitrariedade, algum ato ilícito, alguma ilegalidade, coisas erradas na cidade, o Padre Cordeiro falava na missa, denunciava. Era um padre extremamente justo. E o historiador Ivo Cajani, no seu opúsculo História da Igreja, no fascículo História da Igreja, historiador Ivo Cajani, a História da Igreja em 1900, a História da Igreja em Santana do Livramento. Este fascículo, o historiador Cajani publicou em 1998. Ele publicou antes de morrer. O historiador Cajani faleceu no ano 2000. Né? E aqui, numa das páginas deste fascículo do historiador Ivo Cajani, diz assim, ó, no período de 1909 a 1911, o Padre Jobim teve como coadjutor ao Padre João Cordeiro da Silva, natural de Tabaí, freguesia de São José de Taquari, onde nasceu em 22 de outubro de 1873. Tá? Este padre foi ordenado sacerdote em 30 de novembro de 1908, aos 27 anos de idade. E no ano seguinte, em 1909, foi nomeado pelo bispo Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de León para as funções de coadjutor da paróquia de Santana do Livramento. Aqui realizou magnífico e piedoso apostolado. Nessa época existia em Santana do Livramento um ativo movimento anticlerical. Havia um movimento muito forte contra a igreja aqui, contra a Igreja Católica, nesse ano de 1909. Tá? E o Padre Cordeiro sofreu os maiores desacatos, chegando a ser agredido fisicamente dentro da própria igreja, do que resultaram inúmeros ferimentos. Teve inclusive suas vestes talares rasgadas à faca. Recuperado, deixou Santana do Livramento por determinação de seus superiores, né? Sendo logo após nomeado vigário da freguesia
de Nossa Senhora dos Anjos na cidade de Gravataí. Então, olha bem, vejam bem, o Padre Cordeiro existiu de verdade, existiu realmente e trabalhou na Igreja Matriz de Santana de 1909 a 1911, está na obra do saudoso, do maior historiador que Santana já teve, o meu amigo Ivo Cagiani, foi um grande amigo meu. Está aqui. História da Igreja Católica em Santana do Livramento. Este aqui é o fascículo publicado em 1998. Está ali que o Padre Cordeiro foi agredido dentro da Igreja Matriz de Santana. Bom, aí vem a outra informação muito interessante e curiosa, as pragas do Padre Cordeiro, que essa aí não tem registro. Essa o historiador pesquisou, não encontrou documento, mas encontrou depoimento oral de testemunhas que foram passando uma para outra e chegou até os nossos dias, e o historiador Ivo Cagiani, ele contava a história sobre as pragas do Padre Cordeiro, que algumas pessoas chegam a dizer que é uma lenda, que isso é uma lenda, que isso não existiu. Não, isso existiu. O historiador Ivo Cagiani me disse que isso foi verdade. O Padre Cordeiro, no final de uma missa, ele denunciou um crime que tinha ocorrido aqui em Santana do Livramento, e esse crime tinha sido abafado. Um crime praticado teria sido um crime praticado contra uma menor de idade. Um crime bárbaro. E o Padre Cordeiro denunciou esse crime durante uma missa, e que ele iria reunir mais detalhes para trazer a público, e falava das coisas erradas, de algumas coisas erradas que estavam acontecendo na cidade. Ele falava isso na missa. No sermão, ele sempre denunciava coisas erradas, o Padre Cordeiro. E há um grupo de pessoas, uma pessoa, se sentindo atingida por essas denúncias do Padre Cordeiro, tá? Contratou um grupo de homens para se vingar, espancando o Padre Cordeiro. Então essa pessoa, que não se sabe o nome, mas o historiador Ivo Cagiani me contou, tudo isso foi abafado na época, em 1909, que essa pessoa, esse homem, teria, como se diz, encomendado o serviço para se vingar do padre, e esse grupo de homens foi até a Igreja Matriz, cuidou um momento em que o padre estivesse a sós, depois de uma missa, quando o padre já estava sozinho, e o historiador Ivo Cagiani me contou que os depoimentos que ele ouviu de pessoas que já faleceram e pessoas antigas, que inclusive o padre foi agredido no altar número 2 ali da igreja, daquele lado de lá da igreja, em 1911. E nesse tempo, 1909 a 1911, era a igrejinha antiga, a igreja primitiva, né? Que em 1917 foi demolida para dar lugar à construção do atual templo da Igreja Matriz, que começou a ser construído, esse que está ali, em 1918. Então esse grupo de agressores esperaram o momento próprio, quando o Padre Cordeiro estava sozinho, no final de uma missa, e o agrediram, o espancaram violentamente, produzindo muitas fraturas até. O padre quebraram o padre, machucaram muito o Padre Cordeiro. Uma pessoa lá que achou que o padre ia chegar, quem sabe a dizer o nome dela, que seria responsável por alguns fatos graves que estavam acontecendo em Santana do Livramento, e o padre começou a falar
sobre essas irregularidades, sobre alguns crimes. Então contratou alguém para bater no padre, e bateram muito no padre Cordeiro. E o padre Cordeiro, ele foi levado para o hospital, para a Santa Casa, foi tratado, ele se recuperou um pouco dos seus ferimentos, e aí ele foi transferido para outra cidade, né, para a cidade de Gravataí, que está no livro do historiador Ivo Cagiano. Ele foi transferido. E aí vem essa parte da história oral, de que o padre Cordeiro, ao sair aqui de Santana do Livramento, quando ele estava saindo de Livramento, para ir embora de automóvel, ao chegar ali no Cerro de Palomas, ele mandou parar o carro e aí rogou as pragas sobre Santana do Livramento. Que ele teria rogado duas pragas. Primeiro sobre a cidade. Então que ele desceu do carro, teria feito o sinal da cruz e dito: Santana do Livramento, eu te amaldiçoo. Doravante, darás um passo para frente e 2 para trás. E o homem que mandou fazer isso em mim, que mandou me espancar, que fez todo esse barbarismo, essa selvageria contra mim, esse homem, o autor desse crime contra a minha pessoa, dessa covardia contra a minha pessoa, esse homem vai morrer com a cabeça abichada, tomada por bichos, gritando de dor. Essas foram as duas pragas do padre Cordeiro que ele teria dito ao sair da cidade, ali, quando ia indo junto ao Cerro de Palomas, parou, pediu para parar o carro e fez: eu te amaldiçoo, Santana do Livramento. Doravante, darás um passo para frente e 2 para trás. E o homem que mandou fazer isso em mim, que mandou me bater, vai morrer com a cabeça abichada, gritando de dor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São as pragas do padre Cordeiro, que é a história oral. O historiador Ivo Cagiano me contou que eu visitava muito o historiador Ivo Cagiano nessa casa, né? Conversávamos muito. Uma vez por semana era sagrado, eu ia tomar mate com ele. Que também conta essa história oral de que esse homem, que também não se tem nome, não se tem o nome da pessoa, estava em campanha tirando uma cesta, né? Estava na hora da cesta, naquelas cadeiras preguiçosas, estava dormindo debaixo de um pé de árvore, o que teria sido o autor da maldade contra o padre Cordeiro, estava dormindo, e veio uma mosca varejeira e entrou numa de suas narinas. Esse homem se acordou do sono da sesta, desesperado, se debatendo, se tapeando, mas aí a mosca varejeira já tinha feito o estrago, tinha depositado já ovos no fundo de sua narina, e ele realmente acabou contraindo bicheira, os chamados bernes, né? Larvas dentro da sua cabeça. E a sua cabeça apodreceu, e dizem que esse homem morreu desesperado, gritando de dor. Na época, os tratamentos eram ainda rudimentares, medicina praticamente iniciando, parcos recursos. Então, conta-se, o historiador Ivo Cagiano conta que realmente esse homem teve bicheira, abichou, e morreu gritando de dor. Isso não está documentado, mas é a história oral, que também a história oral tem o seu valor, né? Muitos livros, muitos historiadores se baseiam na história oral para escrever os seus livros. Tem a história documental, arquivos,
onde o historiador se debruça para pesquisar, os pesquisadores, e tem depoimentos, né, de pessoas para pessoas que assistiram. Então a história oral passou e chegou até nós, e o historiador Ivo Cajano me contou. As pragas do padre Cordeiro, que era o padre João Cordeiro da Silva, que trabalhou na Igreja Matriz de Santana nos anos de 1909 a 1911, está aqui no fascículo História da Igreja Católica em Santana do Livramento, em 1998. E o padre Hermes Inácio, meu querido amigo, que está vivo ainda, com mais de 90 anos, um dos padres mais antigos, mais velhos do Rio Grande do Sul, aqui de Livramento, um padre amicíssimo meu, eu conversando com ele também, o padre Hermes, testifica que muito escutou essa história da agressão ao padre Cordeiro e das pragas do padre Cordeiro, que ele sempre escutou essa história, né? O padre Hermes, o padre Tavelinho, me conta isso aí. Aliás, o padre Hermes até vai mais longe. O padre Hermes me disse que ele ouviu também dizer que o padre Cordeiro teria sido, inclusive, castrado, né, durante as agressões. O historiador Ivo Cajano já não me contou essa parte, que foi agredido, quebrado, sofreu várias fraturas. Mas o padre Hermes, do alto, né, dos seus cabelos brancos, o Tavelinho, me contou que, inclusive, segundo alguns outros depoimentos, nessa agressão teria sido até castrado, né? Então, a história oral, as pragas do padre Cordeiro. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que, na minha opinião, as pragas do padre Cordeiro, elas não se cumpriram. Tem pessoas que qualquer coisa, quando a cidade está com problema, dizem, são as pragas do padre Cordeiro. Eu, Antônio Carlos Valente, acho que não. Se é que aconteceu realmente, porque não há prova documental de que esse fato aconteceu, é uma história, como eu disse, oral, de boca em boca foi passando, e o historiador Cajano contava também essa história. Mas eu, particularmente, acho que as pragas não se cumpriram. Em primeiro lugar, porque toda cidade tem problema. Todas as cidades têm os seus períodos de progresso e têm os seus períodos de declínio, de decadência, de dificuldades de emprego, de dificuldades de crescer, todas. Com exceções, claro, tem cidades que prosperam, que crescem muito, né? Mas Santana do Livramento tem problema, Dom Pedrito tem problema, Bagé tem problema, todas as cidades têm os seus problemas e às vezes problemas semelhantes. Eu costumo dizer que, vejam bem, esse fato do padre Cordeiro aconteceu em 1911, né? E em 1917 era inaugurado em Santana do Livramento o poderoso frigorífico Armor, que gerava centenas de empregos e que contribuiu sobremaneira para o progresso de Santana do Livramento. O que foi o bairro Armor, o que foi Santana do Livramento durante a existência do frigorífico Armor. Logo depois, se o padre Cordeiro existiu de 1909, se ele trabalhou na Igreja Matriz de 1909 a 1911 e jogou as pragas sobre a cidade em 1911, em 1917 vieram para cá os norte-americanos de Chicago, com o frigorífico Armor, através de um trabalho do seu Pedro Ibargogi. O Saladeiro se transformou nessa potência que foi o Armor. Tivemos o frigorífico Wilson, né? Tivemos o Lanifício Albornoz, a família Albornoz, com todo o seu poderio econômico, família maravilhosa, com as suas estâncias, a indústria do lanifício. A cidade viveu períodos de glória. A cooperativa de lãs, cooperativa de carnes, as lojas tradicionais de Santana, o comércio, lojas Casa Salim, Casas Escosteg, Ferragem Braga, todas aquelas lojas maravilhosas. Essa cidade viveu um período de progresso e de riqueza impressionante, que a historiadora Liane, deixa eu pegar aqui o livro só para mostrar.
mais uma vez aqui, o livro da historiadora Liane Cipollino Assef nos conta que foi o glamour e a riqueza, inclusive a vida noturna desta cidade, Memórias Boêmias. Então as pragas do Padre Cordeiro, como é que se diz no popular, não caíram, né? Não se cumpriram, na minha opinião, né? Tem gente que diz, a praga do Padre Cordeiro. Toda cidade tem problema. Aqui mostra nesse livro da historiadora Liane o luxo e a riqueza e a maravilha que viveu a nossa cidade anos atrás. E as pragas? Então é muito relativo isso aí. Mas essa é a história das pragas do Padre Cordeiro, que o historiador Ivo Cajani me contou, né? E aqui tem outro livro maravilhoso, escrito, acabou de ser escrito, pelo esposo da historiadora Liane, o jornalista e doutor em História Marlon Assef, No Portão da Fábrica. Um livro maravilhoso, eu ganhei em primeira mão de presente, Uma História Social da Fronteira. Eu vou voltar a falar sobre esse livro. No Portão da Fábrica. Acabou de sair da gráfica, da editora, ó. Tá novinho, cheiroso. O Marlon me deu de presente nesse fim de semana. Fui almoçar com eles, né? Almoço maravilhoso. Eu e o artista plástico Rubem Nunes, nosso amigo, e ganhei de presente. E este livro é todo sobre o frigorífico Armor, sobre a parte sindical, sobre o movimento operário, as lutas dos operários, as greves, né? Um livro maravilhoso, né? Esse livro aqui do Marlon, ó. Só para os senhores terem uma ideia, o frigorífico Armor, os espaços organizados, o cotidiano operário, os safristas, vigilância e controle, tempo de lutas, o legado de Santos Soares, o confronto parlamentar, a greve de 1949, a chacina do Parque Internacional, Lúcio Soares Neto acusa, na linha de frente, a luta operária na literatura de Arlindo Coitinho, o partido e seus protagonistas, Hugo, Heron, Jovelino, Aladim, Chiquinho, Perseverando e Aquiles, Lúcio Soares Neto, João Souto Duarte, Pancho Góes e Camilinho, o PTB no poder. Que coisa linda esse livro. Nova Frente de Lutas Camponesas, No Portão da Fábrica, eu recomendo. E este livro do Marlon, o Marlon vai estar autografando na Feira do Livro, aqui em Santana do Livramento, em Rivera, a Feira Binacional do Livro. A feira vai ser inaugurada dia 1º de agosto, agora ali no Parque Internacional, uma Feira do Livro maravilhosa, né? Organizada pela Intendência de Rivera e pela Prefeitura de Livramento, ó. E o Marlon vai estar no dia 1º de agosto, às 5 horas da tarde, autografando este livro ali na Feira do Livro, tá? O pessoal pode ir lá para comprar o livro, adquirir o livro, né? O livro vai estar à venda ao preço de R$80. No Portão da Fábrica, o movimento operário no frigorífico Armor, especificamente nos anos de 1945 a 1955. Interessantíssimo livro, né? O Marlon, que também é historiador, esposo da professora Liane, né? Doutor em História pela URGS. Que maravilha, né? Espetacular. Então, hoje eu contei para os senhores sobre as pragas do Padre Cordeiro, né? Que foi passando, tradição oral, e o Marlon, tem uma parte do livro, já estou lendo, o Marlon fala, ele que é doutor em História, a importância que tem a história oral, não é só documento escrito. O historiador se vale muito do depoimento das pessoas que viveram na época, ele usa muito, ele escutou muitas pessoas lá do bairro Armor, que trabalharam no frigorífico, além, claro, de jornais da época, jornais antigos, documentos, é um estudo profundo. Este livro aqui, aliás, No Portão da Fábrica, foi a tese de doutorado. A tese de doutorado do Marlon em História na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele transformou em livro. Que maravilha! Pessoas que vivem estudando, lendo, estudando. Espetacular. É isso aí, então. Tá, pessoal? Então, as pragas do Padre Cordeiro têm o seu valor também. Faz parte da história oral. Uma pessoa foi contando para outra. Sabe que tal, naquela época aconteceu isso.
embora não tenhamos nada escrito. Que o padre existiu, tem. E eu li para vocês, está nos livros do historiador Ivo Caggiani, está nos livros da diocese, da Igreja Matriz de Santana, em Bagé, tem tudo lá. Padre João Cordeiro da Silva trabalhou na Igreja Matriz de 1908 a 1911. Tá bem? Bom, vamos escutar uma música bonita agora. Raça Negra, a banda Raça Negra está chegando de Santana do Livramento, hein? Agora, dia 27, depois de amanhã, vai estar fazendo um show belíssimo ali no Largo Golino Andrade, grátis para o público, em homenagem aos 200 anos da nossa Santana do Livramento. Está chegando também o aniversário da nossa cidade, dia 30 de julho, agora Livramento completa 200 anos de história, de fundação, de emancipação administrativa, política. Santana do Livramento, criada, fundada no dia 30 de julho de 1823. 2023, 200 anos. E agora, dia 27, a prefeita Ana Tarouco, a nossa querida prefeita aqui de Livramento, delegada de polícia Ana Tarouco, prefeita eleita, junto com toda a sua equipe, está trazendo de presente para o povo santanense a famosa banda Raça Negra. Eu adoro essa banda, a voz do Luiz Carlos eu adoro. A banda Raça Negra vai estar ao vivo agora, dia 27, né? Hoje são 25 de julho de 2023, amanhã é quarta, quinta-feira. Quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, ali no Largo, vai ter uma multidão de pessoas, né? Acho que o show deve iniciar 10 horas da noite. Acredito que 10 horas da noite, no máximo 11 horas. Né? Vai iniciar o show do Raça Negra ali, grátis, ao ar livre, um presente da administração Ana Tarouco e Evandro Gutebir, o vice-prefeito, a prefeita e o vice, toda a equipe de governo para o povo santanense, pelos 200 anos da nossa cidade. Tomara que seja, e vai ser com certeza um show bonito, sem brigas, vai ter um ótimo sistema de segurança, né? Brigada Militar, Polícia Civil, né? Polícia de Rivera, né? Vai estar tudo ali ajudando na segurança, Polícia Federal, acredito que vão estar todas as forças de segurança contribuindo, colaborando para manter a ordem, como diz o querido promotor Coquinho, o nosso promotor José Eduardo Gonçalves, meu amigo, o povo procure ter cultura dos shows, assistir um show com tranquilidade, sem brigar, sem complicar com ninguém, em paz, para que a nossa cidade seja uma notícia positiva da imprensa do Estado e do país, o show do Raça Negra pelos 200 anos da cidade, da nossa cidade. E vamos ouvir então o Raça Negra, vamos ouvir ele cantando essa música. Essa música é Última Canção, fez sucesso na voz do Paulo Sérgio, né, saudoso cantor, e o Raça Negra gravou. Eu vou colocar aqui para nós ouvir, né? Vou colocar para nós ouvir aqui, pessoal, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, vamos ver aqui. Raça Negra. Ó, quer ver, ó? Canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Que amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar, e que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar. As canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você, confesso, iguais àquelas não mais ouvirá. E amanhã
chorar, por muito lhe amar. Perto não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. Então você verá o valor que tem o amor. Muito vai chorar ao lembrar o que passou. Raça Negra, nesta quinta-feira, dia 27, em Santana do Livramento, pelos 200 anos de nossa cidade, totalmente grátis no Largo Dr. Ugolino Andrade. Uma promoção da Prefeitura Municipal, Governo Ana Tarouco e Evandro Gutebier. Amanhã sei que esta canção você ouvirá no rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar, por muito lhe amar. Perto não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. Então você verá o valor que tem o amor. Muito vai chorar ao lembrar o que passou. Então você verá o valor que tem o amor. Muito vai chorar ao lembrar o que passou. Eu faço pra você. Que legal, né, pessoal? Raça Negra, última canção. Adoro essa música. Fez sucesso na voz do Paulo Sérgio, né? Raça Negra, quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, no Largo Ugolino Andrade. Vamos curtir a festa, vamos nos divertir, sem violência. Uma banda maravilhosa, né? Tá? Uma excelente terça-feira a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente, da nossa Santana do Livramento. Tchau, pessoal.